foi instaurada, depois da tragédia de Brumadinho, foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, né? E o relatório final de 600 páginas indiciou a empresas Vale e a TÜV Süd, a alemã de consultoria, que atestou o baixo risco ou nenhum risco, eu não me lembro exatamente, né? Como foi o relatório. Indiciou também 22 pessoas, né? Definiu com clareza que as empresas assumiram o risco da barragem estourar, e esse documento foi encaminhado à Justiça, porque essas investigações parlamentares, elas não têm o poder de punição, elas não têm o poder de polícia, elas não são justiça, elas apenas encaminham as suas conclusões para o Ministério Público, para as autoridades judiciais, para que sirvam de elementos adicionais ao encaminhamento da questão, né? Então, tudo o que foi feito, né, em termos da discussão, foi encaminhado no sentido de se dar andamento da forma mais célere, mais rápida possível, para a punição dos responsáveis, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho que é uma reflexão que todas as pessoas que estão envolvidas na parte, né, seja da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e Executivo, que eu acho que é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer, que a gente não pode se curvar ao lobby das empresas mineradoras. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem os princípios processuais de ampla defesa, de presunção de inocência, mas o que infelizmente acontece para que essas punições não ocorram são lobbies muito bem estruturados que corrompem pessoas em todos os níveis para que essas punições elas não vão para frente. E eu não quero aqui de forma nenhuma fazer com que seja estabelecida uma caça às bruxas, mas a gente não pode ignorar o fato de que 272 vidas foram perdidas, pessoas foram responsáveis por isso era uma coisa completamente evitável, e essas pessoas elas precisam responder por isso. No parlamento, quando eu assumo, né, um papel de lutar por essas vítimas, eu não tenho nada contra as empresas mineradoras, assim, a favor para que as reparações sejam feitas, para que as vítimas possam ser escutadas, é um papel de muito risco, porque eu me indisponho e me coloco no nível de exposição que é muito preocupante. Mas eu entendo que é um compromisso que a gente tem que ter, sobretudo depois de tudo que eu vi, em representar legitimamente essas famílias. Eu acho que se todo mundo envolvido nessa história pensar dessa forma, eu acho que a gente consegue sim ter essa responsabilização. Eu tenho uma confiança muito grande nas instituições de justiça, né? No Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, também nos órgãos policiais de investigação, e conheço muitos profissionais que estão absolutamente preocupados, envolvidos, para que a justiça ela possa ser feita. E que isso de fato possa ser concretizado, porque a gente sabe que tem muita gente poderosa que tenta interferir nesse processo, mas eu acho que não existe nada mais libertador para essas famílias que estão em luta ainda, vai ser quando a gente tiver realmente essa tranquilidade de poder saber que as vidas que foram perdidas, elas não foram em vão, que independente de onde essas pessoas estejam, que pelo menos o legado, a memória delas está sendo respeitada. Nesse momento nós temos um processo em andamento, né? Com indiciamento de 16 pessoas, indiciamento da Vale, da TÜV Süd, né? E só que ninguém foi condenado, e aquela história, né? A justiça no Brasil, ela se arrasta. E é um processo complicado também, né, Tramonto? Muitas vítimas. A legislação brasileira tem uma série de coisinhas ali que quem tem poder, como grandes empresas, tem os seus grandes advogados, as suas bancas. E é o que tem acontecido, muitos recursos protelatórios, muitas articulações processuais, mas assim, para a gente também reconhecer o bom trabalho que tem sido feito, o Poder Judiciário ele tem dado também decisões importantes. A gente teve uma condenação agora na ordem de 47 bilhões, as empresas elas estavam tentando adotar mecanismos protelatórios, e a gente teve uma condenação, né, em relação à questão do caso de Mariana, a gente também está avançando, né, com a situação também no julgamento de Mariana lá no Reino Unido, uma vez também que a BHP Billiton, que era uma das controladoras na joint venture, eles também são... é britânica, exatamente, né? Eles podem ser responsabilizados pela lei britânica lá. Então,
É um processo que ele é complicado, naturalmente ele demora porque são várias fases, mas assim, eu acho que eu pelo menos tenho boas expectativas no sentido de que a justiça possa ser feita, mesmo sabendo que é um processo complicado, mesmo sabendo que todos nós, quando a impunidade ela persevera, quando a injustiça se cristaliza, todos nós morremos novamente, né? Todos nós somos prejudicados mais um pouco. Agora, como é que estão vivendo as pessoas, né? Elas vivem das indenizações, né? A cidade não se recuperou, né? A economia não se recuperou, mas eu queria saber de você, que acompanha tão de perto isso, como é que está a vida dessas pessoas hoje e a tal da cidade que a Vale iria construir, está construindo, mas como é que anda isso, né? A cidade de Brumadinho hoje ela lida com problemas muito severos, principalmente no tocante à saúde mental. Então a gente tem um índice, né, de autoextermínio, de suicídio muito grande, uso de ansiolíticos, de questões de depressão muito alta. São níveis exorbitantes que são principalmente provocados, né, por essa situação de lidar com esse trauma coletivo. Embora Brumadinho seja uma cidade não pequena, seja uma cidade média em termos de habitantes, todo mundo tinha alguém que trabalhava, que foi afetado, algum parente, e isso impactou a cidade de uma forma coletiva. E nas ações de reparação, a gente tem muitos problemas. Então a gente tem critérios de indenização que são questionáveis, às vezes a pessoa que mora a 700 quilômetros foi indenizada, mas a pessoa que tem um comércio na área que foi diretamente afetada não foi indenizada. Às vezes a gente tem um problema ali na discussão dos padrões de indenização, porque determinado nível de parentesco recebe assim, pode fazer parte do plano de saúde, outros não. E isso gera muito conflito familiar. E por mais que a gente tenha as indenizações que nem foram completamente concedidas, indenização não traz vida de volta, né? E eu acho que essa é a grande questão. Existe, às vezes, acho que um julgamento que é muito injusto por parte de uma parcela da opinião pública que acha que eles receberam as indenizações, então agora tudo bem, foi tudo, resolvido. Tá bom, né? E não é isso, assim, né, gente? Assim, né? Você imagina assim. A vida não é assim, né? Você ter que lidar ali, né, com aquele lugar vazio ali do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. E a gente também tem as ações de reparação. Guilherme, deixa eu te interromper um instantinho, claro. Só para que quem está nos ouvindo possa acompanhar e entender. São vários processos diferentes, são vários níveis de decisões. Neste momento, quem está recebendo ou já recebeu indenização, recebeu de quem? A gente tem acordos judiciais que foram feitos em relação às famílias que foram indenizadas em relação à questão da perda dos parentes, e a gente tem outras famílias que preferiram judicializar, cujos processos ainda estão em andamento. Para além das indenizações pela perda, pela morte, existem também as indenizações devido às ações trabalhistas. Mais de 90% das pessoas que morreram em Brumadinho, elas eram trabalhadores, terceirizados ou próprios da Vale. E aí a gente tem a questão da parte da indenização trabalhista, considerando que Brumadinho é o maior acidente recente, um acidente de trabalho da história recente. E a gente também tem as indenizações decorrentes dos prejuízos econômicos e financeiros. Então, por exemplo, o senhor tinha uma propriedade, uma fazenda lá, teve que sair, foi afetado. O senhor teve um comércio que foi destruído pela lama. Existem as indenizações disso também. E, não menos importante, existe o PTR, que é o Programa de Transferência de Renda, que, sobretudo para aquelas populações que foram afetadas, a gente tem populações ribeirinhas que dependiam do rio para pescar, que tiveram seus modos de vida completamente afetados, que são pagos esses valores aí mensalmente para compensar esse prejuízo. Quando a gente fala de Brumadinho, a gente fala de um problema social, ambiental, econômico, a gente tem indenizações que elas se estabelecem por vários campos. Só que a grande questão, sobretudo de Brumadinho, quando a gente fala de um desastre dessa magnitude, é muito essa questão de quais são os critérios e como que a gente quantifica, como que a gente mensura do ponto de vista financeiro o impacto disso. Quando a gente fala, por exemplo, de difícil, pessoas... Hein, rapaz? Muito difícil isso. Tem uma coisa que me marcou muito, assim, que foi um relato de uma senhora, que ela falou assim comigo, até de uma forma muito simples. Ela falou assim: Pedro, eu nasci aqui, minha mãe, meu pai, meus avós foram criados aqui, eu não estou querendo dinheiro da Vale, só estou querendo poder ficar no lugar que eu pertenço, que eu entendo que é meu. Eu conheço cada pedacinho aqui dessa terra, eu vi aqui o meu filho andar pela primeira vez nesse local aqui eu criava, aqui eu tinha um cachorro. Então, assim, e aí como é que você repara isso?
E da mesma forma, como é que você define as linhas, né, poligonais até quem que é considerado afetado ou não? Então, até essa definição de quem que era afetado para fins legais, ela não existia até esse ano. A gente, com muita luta lá no Congresso, a gente conseguiu promulgar a Política Nacional de Atingidos de Barragem para conseguir definir legalmente o que é um atingido, porque até então isso ficava nas mãos da empresa. Então a empresa falava o seguinte: olha, Tramonte, você tem uma propriedade rural lá, você teve ali as suas atividades ali prejudicadas, eventualmente era um lugar que você ia para lá todos os finais de semana, mas você não é considerado afetado. Como que não é, gente? Você teve seu modo de vida, você teve suas lembranças, você teve, né, a sua família afetada, e isso é uma coisa que não só está acontecendo em Brumadinho, mas também em outros lugares. Então a gente tem, por exemplo, a evacuação preventiva que foi feita em Itatiaiuçu, e a gente tem famílias, eu tenho inclusive amigos próximos, cujas famílias ali estão em conflitos internos, porque muitas vezes o pai se preparou para aposentar e poder ficar ali naquela propriedade, teve que sair às pressas, nem sempre é realocado num lugar como ele queria, e o que era ali para ser um período de descanso de aposentadoria acaba virando um pesadelo devido aí à falta aí de cuidado e de consideração aí das atividades empresárias executadas por algumas pessoas inescrupulosas. Uhum.